Boa noite, amados queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez aqui presente para uma noite de aprendizados, prece e bênçãos da Casa Espírita na Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 27, Pedis e obtereis, ação da prece, item 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento e comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos, pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas o Espírito incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Que assim seja, meus queridos amados. O nosso evangelho de hoje, pedir e obtereis, ação da prece. Mesmo que rezemos pelo anjo da guarda, Nossa Senhora, seja quem for, santo esse, santo aquele, tudo sem mérito, tudo é muito bom, chega a Deus, mas se a vontade de Deus é que vai valer. Então, podemos pedir a intercessão desse ou aquele, que eles têm força e orem por nós. Mas podemos pedir diretamente a Deus, conforme nosso merecimento, obteremos. E assim e assim será. Boa noite, amados queridos. Fiquem todos na paz de Cristo. Que assim seja. Queridos irmãos do Ana Luz, mais uma vez nos apresentamos aqui para fazer nosso testemunho em torno dos ensinamentos de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos indo um a um e chegamos aqui ao 6º episódio, o 6º texto de Emmanuel nessa obra, que fala do esforço e oração. Antes de dar prosseguimento, pedir aos irmãos, se gostarem, apresentem aí sua opinião, dando like e, se possível, divulgando entre seus conhecidos o canal, para que a gente possa sempre estar aí expandindo e divulgando a doutrina espírita. Esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. Diz Emmanuel: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Neste particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta nos quadros divinos em que iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece complementam-se de todo na atividade espiritual. Esforço e prece completam-se de todo, no todo, na atividade espiritual.
A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura no coração. Aquele que apenas se manteve genuflexa, de joelhos, portanto, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueces desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orardes à parte, recordando o Senhor. Meus irmãos, esse texto nos inspira a várias reflexões, mas duas delas eu considero mais importantes para abordarmos no momento. Esforço e oração estão conjugados na leitura deste sábio instrutor espiritual, no sentido de sua complementaridade. Só trabalho ou só oração não resolve. É preciso que a gente ore em ação, que as nossas ações dignifiquem as nossas orações, que as nossas orações representem a gratidão e a busca de orientação para as nossas ações e assim sucessivamente. Complementaridade. Eu lembro de uma passagem de um instrutor espírita que falava sobre dois homens em regime de trabalho, com urgência e ameaçados por tremenda tempestade. Divisavam no horizonte as mesmas nuvens escuras e suas carroças, carregadas com a colheita do feijão da lavoura, para que todos saibam, o feijão, assim que colhido, precisa ser mantido seco. Se as sementes do feijão são umedecidas logo após a colheita, elas duram menos e imediatamente se colocam a germinar. Então significa uma perda muito grande. Então, aos dois colocados numa região onde um não enxerga o outro, mas sujeitos ao mesmo clima, eles estão lá, à lida com as suas carroças para levar a sua colheita a lugar seguro em suas propriedades. E as carroças estão passando por um lamaçal e elas encalham. Um se coloca logo de posto a orar, pedindo a Deus que o ajude a tirar a carroça daquele atoleiro. O outro, enquanto lembra o Senhor e agradece todas as oportunidades da vida, ele está procurando algo para livrar a sua carroça. Ele pega a pá, ele pega uma alavanca, ele busca uma pedra, ele calça, ele puxa, ele faz o esforço e enquanto ora. Qual desses dois homens vocês acham que tem maior chance de salvar a sua colheita? É óbvio que aquele que se esforça corrobora, dá oportunidade para que a oração se materialize, para que a graça se apresente em sua vida. Assim é com todos nós. Se ficarmos apenas genuflexos, como diz aqui Emmanuel nesse texto, genuflexos é estar de joelhos no chão, ajoelhados, portanto. Se ficarmos apenas ajoelhados com as mãos postas, pedindo a Deus tudo o que precisamos, certamente as coisas não serão como esperamos. Mas se ao contrário fizermos as nossas orações e ao mesmo tempo mantivermos nossas iniciativas de ação, de trabalho, de decisão na direção daquilo que desejamos, certamente as conquistas se nos apresentarão de alguma forma. Esta é a ideia de que a oração é complementada por nossas atitudes. Apenas sentir-se vítima do mundo e reclamar melhores gestão de tudo que há à nossa volta não regulariza nossas próprias iniquidades. É preciso que façamos esforços no sentido de aperfeiçoamento pessoal. Porque melhorando a nós mesmos, que é o motivo
E o que temos de mais próximos diante de nós, a tarefa mais imediata para nós, é aquela que está conosco, que pode ser resolvida no pensamento e no sentimento. Assim, fazendo, nossas atitudes se harmonizam com as nossas orações e a possibilidade de resultados se torna mais preemente. O segundo significado, e talvez não menos afastado desses dois, desse primeiro, é o fato de que nós precisamos estar atentos à oração como uma possibilidade de alcance do nosso eu espiritual. Nós vivemos muito afastados, vivemos muito impregnados, mergulhados, aturdidos, confundidos pelo mundo material à nossa volta, porque habitamos um corpo material e temos sede, temos fome, temos necessidades. Essas necessidades muitas vezes turbam a nossa capacidade de nos perceber enquanto seres espirituais. E nós somos todos seres espirituais. E aqui Emmanuel fala da contradição daqueles que dedicam a sua vida à oração, como se a oração fosse um fim em si mesmo, e não é. A ideia que o autor nos passa, portanto, é da oração como complementaridade, é da oração como capacidade de sair momentaneamente do mundo material e acessar o ambiente espiritual que nós mesmos nos proporcionamos. Este ambiente espiritual é a vida intelectual, é o nosso pensar, é o nosso sentir, num sentido bastante amplo e profundo, no qual muitas vezes não estamos familiarizados. Somos surpreendidos por sentimentos, às vezes de revolta, às vezes outros, muitos, e de várias formas, de vários matizes, e não estamos habituados com eles. Por quê? Porque não nos observamos em nossos pensamentos e sentimentos mais sutis. Nós vibramos num cotidiano muito conturbado, em que as coisas nos afetam, via de regra, por nossos próprios condicionamentos, sem que nós possamos nos possibilitar um momento de pensar a respeito daquilo que estamos sentindo. Então esse é o segundo sentido bastante importante, quando ele diz que Jesus, tendo terminado o seu trabalho público, o seu esforço cotidiano de divulgar a verdade, de prestar orientação espiritual, ele aí sim se recolhia. Ele usa a ideia, no primeiro momento, de sair à parte para meditar. À parte no sentido de que subia ao monte, ia para um local deserto, depois de despedida a multidão. E chegada à tarde estava ali só. Em determinado momento, é importante que nós estejamos dispostos e criemos o hábito de olhar para dentro de nós mesmos e dedicarmos alguns minutos à observação desse silêncio interior, dessa profusão mental, dessa sequência de pensamentos que inundam a nossa cabeça a cada minuto. É importante, portanto, que a gente faça esse exercício. Então, o que recomenda o autor ao final? Localiza teus sentimentos mais nobres. Focaliza, observa. Que sentimentos são esses? O sentimento de dedicação ao próximo, o sentimento de amor, o sentimento mais doce, o sentimento de gratidão, né? Estes sentimentos que não são muito comuns no nosso cotidiano, reconheçamos, né? E isso é a nossa capacidade de orar à parte. Não é preciso que a gente suba nenhuma montanha, que a gente encontre um lugar deserto, que a gente se isole neste sentido. Mas é preciso que a gente crie esse caminho para dentro de nós mesmos, para a autopercepção, para podermos nos acolher.
e termos para conosco mesmo um momento de reflexão, para nos oportunizar o auto-perdão, o auto-passe, para nos oportunizarmos uma conexão com o universo de criação que faz parte da nossa expressão, do nosso ser. Ao cumprirmos a nossa vontade, certamente estaremos fazendo a vontade de Deus, se essa vontade com as leis naturais estiver afinizada. As nossas vontades são múltiplas, mas quase sempre estão voltadas às nossas necessidades materiais. Eu falo de vontade no sentido muito profundo e que é preciso parar e pensar um pouco sobre a origem da vontade. A ansiedade, a espera, a esperança que nos faz movimentar adiante. Ninguém espera o ônibus sabendo que o ônibus não passa por ali. Ninguém vai ao trabalho esperando receber o salário se não termos com isso um compromisso acertado e bem fixo, né, que nos alimenta a crença, a esperança do vir a ser. Neste sentido, a vontade é sutil e a vontade representa muitas coisas que estão no nosso íntimo e que muitas vezes evitamos de perceber. São esses os dois grandes sentidos neste texto tão rico, embora a gente possa encontrar outros. O esforço e a oração andam lado a lado, tanto para o dentro do mundo íntimo, para que nos iluminemos e nos revelemos a nós mesmos naquilo que a espiritualidade orienta como conhece-te a ti mesmo. E por fim, que as nossas ações no mundo não estejam isoladas das nossas crenças mais íntimas, que a nossa oração acompanhe os nossos atos. Com essa mensagem, encerramos essa nossa participação na noite de hoje, esperando que todos recebam muito carinho, muita luz, muita compreensão. Que assim seja. Boa noite, meus amados irmãos. Que essa noite seja uma noite de cura, de bênção, de benevolência, de perdão. E diante disso, vamos pedir ao nosso Pai que Ele, nessa noite abençoada, Ele conceda aos irmãos que nesse momento se encontram nos asilos, nos hospitais, nos manicômios, perdidos, perambulando pelas ruas, que Tu, Pai, possa intervir na vida desses filhos. Dai a eles, Senhor, força e coragem para continuar a sua caminhada terrena, pois tanto eles necessitam, Pai, para cumprir a sua tarefa aqui, nessa passagem terrena. E também interfira na vida dos filhos que aqui estão, te pedindo, te clamando o Teu perdão, a Tua bênção, a Tua cura. Que essa noite seja uma noite de graça, uma noite de amor, uma noite de benevolência. E diante disso, vamos elevar o nosso coração ao alto e fazer a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o Teu reino. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que assim seja. Fiquem em paz, meus irmãos.